Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. A todos uma boa noite de salvação. Que Deus continue nos abençoando e nos visitando nessa noite, porque nós necessitamos que o Espírito de Deus permaneça conosco, para que a presença dEle possa realizar sinais, prodígios e maravilhas neste lugar. Glorifico a Deus pela oportunidade. Estive aqui de manhã com os irmãos e foi uma grande bênção para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu quero fazer uma leitura com os amados irmãos que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu nosso irmão Lucas. Glória a Jesus. No capítulo 15 da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1 da palavra de Deus. Na minha versão aqui, amados, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, somente até aqui. Nesse instante dessa passagem bíblica, Jesus, como sempre, está sendo de suma importância para o crescimento do reino de Deus. Jesus tem o compromisso e a missão de propagar e divulgar o reino de Deus como ele deve ser propagado e divulgado. E as pessoas que param para ouvi-lo e estão dispostas a recebê-lo são pecadores, como você leu comigo no versículo 1, publicanos, que eram pessoas odiadas, porque o publicano nada mais é do que o judeu que trabalhava para Roma, que os escravizava e cobrava impostos dos próprios irmãos. Então os publicanos eram desprezados e odiados. Temos a história de Zaqueu para nos mostrar isso. E Jesus agora se reúne com publicanos, ele se reúne com pessoas pecadoras, segundo o texto sagrado, e quando fala pecadores aqui, é pecado de todo tipo, pecado de toda espécie. Haviam pessoas que estavam cometendo falhas e erros terríveis, mas estavam ali na presença do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, sendo instruídos pela palavra do Senhor, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os fariseus e escribas, que deveriam assumir também o compromisso de divulgar a palavra, de expressar a lei, de ensinar o povo o caminho da santificação, eles começam a criticar a Jesus por aquele ato. Porque na verdade, irmãos, a santidade de Jesus em nada, em nenhum momento, ela foi atingida. Em nenhum momento ela foi maculada, em nenhum momento ela foi denegrida. A santidade de Jesus permaneceu intacta. Pelo contrário, a Bíblia relata que quando um pecador tocava em Jesus, não era Jesus que ficava impuro, era o pecador que se arrependia, era o pecador que era curado, era o pecador que era transformado, porque a glória de Deus é maior do que qualquer pecado. E Jesus então, vendo que eles estavam indagando e perguntando e reclamando e murmurando contra ele, Jesus agora vai propor uma resposta, e essa resposta ela vem em forma de 3 parábolas. A primeira parábola que ele propõe é a parábola da ovelha perdida, alguém que se perde no rebanho e que Jesus agora deixa as 99, ou melhor, o pastor deixa as 99 e vai em busca daquela que se desgarrou. Em um segundo momento, Cristo agora vai dar uma segunda resposta, falando sobre a parábola
da dracma perdida. Uma mulher dentro de casa perde aquela moeda e ela então acende a candeia, varre a casa, move os móveis de lugar, porque para ela é importante encontrar aquela moeda, aquele valor. E a Bíblia diz que quando ela encontra, ela chama as amigas e festeja, e ri, e se alegra, porque encontrou aquela moeda perdida que tinha um grande valor. E a terceira e última resposta que Cristo dá a essa indagação que ele recebe aqui, é a mais conhecida de todas, que é a do filho pródigo. Aonde um jovem que estava debaixo do cuidado do seu pai, que estava debaixo do cuidado, do amor da sua família, ele se afasta para uma terra longínqua e ali gasta tudo o que era de seu direito e fica sozinho, abandonado, sem amigos, e só o que sobra para ele são as lavagens que os porcos comiam. Mas quando ele vai se sujeitar a comer aquela lavagem, o Espírito de Deus, eu assim acredito, fala ao coração dele e diz: meu filho, o teu pai está lá te esperando e ele vai tratar você melhor, aleluia, do que os servos que ele possui. Porque a Bíblia diz em Romanos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que fez aquele jovem mudar de opinião naquela pior fase em que ele estava, foi se lembrar do que o pai o ensinou, do que o pai falou, do que o pai fez com ele. Que nessa noite nós possamos nos lembrar do que Jesus tem feito por nós, ainda que hoje ele não tenha feito nada, se é que isso é possível, porque só o divina, só o fato de estarmos aqui já é motivo de darmos glória ao nome do Senhor. Mas se na tua cabeça Jesus não fez nada por você hoje, você tem motivo suficiente para glorificá-lo, porque o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele ainda fará, recebe toda a honra, glória e majestade. E a resposta de Jesus serviu para mostrar dois tipos de pessoas: que há pessoas que estão desviadas, porém fora das quatro paredes do templo do Senhor, que é a ovelha e o jovem que abandona a sua casa. São desviados, afastados do Pai, afastados da obra. E a segunda pessoa são aqueles que estão desviados da presença de Deus, mas estão dentro da casa, dentro do templo, que é a moeda que a mulher perdeu, e também o irmão do filho pródigo, que estava na casa, mas ele vai dizer: pai, o Senhor nunca me deu um novilho para eu me alegrar com os meus irmãos, com os meus amigos. E o pai vai dizer para ele: filho, você sempre esteve aqui comigo, é você que nunca demonstrou interesse em querer fazer alguma coisa, é você que nunca demonstrou interesse em querer honrar o que eu já proporcionei para você. Mas isso aqui sempre esteve à tua disposição, ou seja, aleluia, o Espírito de Deus continua, irmãos, à nossa disposição para batizar, para curar, para trazer vista aos cegos, para levantar os aleijados, aleluia, para ressuscitar os mortos, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo continua à disposição da igreja de operar sinais, prodígios e maravilhas, porque a Bíblia Sagrada relata, e eu acredito que essa palavra não muda, ela é a mesma ontem, é a mesma hoje, é a mesma eternamente. Basta, aleluia, que nós honremos a presença do Senhor neste lugar. E pelo contrário, o filho mais velho ficou chateado porque o pai festejava, porque o filho mais novo voltou para casa. E a resposta do pai foi: meu filho, o teu irmão estava morto e reviveu, o teu irmão estava perdido e foi achado. Será que eu não iria me alegrar porque o teu irmão foi reencontrado? Venha conosco também. Mas a Bíblia diz ali que ele fica de longe. E essa foi a resposta que Deus deu, que Jesus deu aos fariseus e publicanos que questionaram a ele, dizendo: o Senhor come com pecadores? O Senhor se mistura com publicanos? E a resposta que ele deu foi essa aqui, contando 3 parábolas
que representam que, da mesma forma que os publicanos e fariseus estavam afastados do Senhor, da mesma forma em que os publicanos e pecadores estavam afastados do Senhor, da mesma maneira os fariseus e escribas também estavam afastados do Senhor, porém perdidos dentro da casa. Nessa noite, o Espírito de Deus, conforme Jesus falou com a mulher samaritana em João capítulo 4, está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E não apenas aqueles que vieram para cantar apenas. O Espírito Santo está à procura daqueles que não apenas vieram para pregar ou com uma gravata, não, ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Aleluia! O Espírito de Deus ainda batiza, o Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda opera, o Espírito Santo ainda revela, o Espírito Santo ele levanta, ele ergue, ele fortalece, aleluia. Jesus continua o mesmo, a palavra é a mesma. O que precisamos então fazer? Abrir a boca e glorificar aquele que é digno de honra, glória e majestade, aleluia. O que o nosso adversário quer, o que o nosso inimigo quer, você leu comigo aqui. Jesus reunido com pecadores, Jesus reunido com publicanos, você viu aqui o inimigo reclamando, porque o que o inimigo quer é que nós entremos na presença de Deus e saiamos da mesma forma como entramos, vazios, tristes, abatidos, cansados e destruídos. Porém, a palavra de Deus tem vida e vida com abundância. Porém, a carta de Hebreus vai dizer que a palavra é como espada afiada, que penetra a divisão da alma e do espírito, discernindo pensamentos até a divisão das juntas e medulas. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. O inimigo está derrotado porque a vitória da igreja já foi conquistada por Cristo lá na cruz. Ele disse: está consumado. Quem não quer que você abra a boca para dar glória a Jesus é o diabo, é o inimigo, mas ele está repreendido em nome do Senhor. A igreja vai abrir a boca e vai dar glória a Deus, não porque eu quero, não porque o pastor quer, mas porque ele é digno de honra, glória e majestade, porque ele está aqui nessa noite, aleluia, e o seu Espírito quer operar, aleluia. Poderíamos ficar aqui a noite toda, irmãos, falando do Cristo vivo que é poderoso. Porém, tem outros irmãos aqui que também querem se expressar diante do Senhor, e por isso eu agradeço a minha oportunidade